Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta sexta-feira, 30 de agosto. Estamos de volta. Estava lá em Goiânia, no Congresso Brasileiro do Algodão. Aliás, vamos trazer esse assunto no programa de hoje. E é claro que é muito bom estar de volta por aqui. Lembrando que o Agricultura BR você acompanha aqui, é claro, pelo canal do Boi. Você acompanha o canal do Boi pela internet, no nosso portal sba1.com. Você acompanha pelo YouTube, pelo Facebook também, transmissão ao vivo, pelas parabólicas no país inteiro. E também, no caso, as TVs por assinatura, entre elas a NET e também a Claro TV. Especificamente o Agricultura BR no Mato Grosso do Sul, você acompanha em sinal aberto pela TV Imaculada Conceição. Um grande abraço a todos que nos acompanham neste momento. Veja algumas das atrações da edição de hoje. Olha, hoje eu vou falar um pouco a respeito do que vem acontecendo com o mercado da soja. Voltamos a ter análises por aqui. Você vai saber o que tem pontuado o mercado, como é que vem andando o dólar, o impacto do dólar sobre o preço de soja e também outras commodities. O Agricultura BR vai trazer muita informação do Congresso Brasileiro do Algodão. Fiz entrevistas muito boas por lá, com especialistas, com autoridades no assunto. Então, fique conosco, você que é agricultor. Você vai acompanhar também aqui no Agricultura BR os destaques da Expo Inter 2019. Tem muita coisa boa por lá e claro que você acompanha por aqui. Tem mercado físico, mercado futuro e muito mais a partir de agora. Mas eu começo falando de carne, sabe por quê? Porque estão habilitadas plantas para exportar carne para um grande mercado consumidor que chega a ter uma população de quase 200 milhões de habitantes. É isso mesmo. Vamos saber que país é esse? É o que você vai acompanhar agora na reportagem. Segundo a ministra Tereza Cristina, serão 10 plantas frigoríficas novas habilitadas para a exportação de pelo menos 25 mil toneladas de carne bovina. Ainda não tem data para o embarque, mas a notícia mexeu com o setor. Em maio, Tereza Cristina se reuniu em Jakarta, capital da Indonésia, com Airan Sulaiman, ministro da Agricultura, para discutir a abertura de mercados de carnes brasileiras para o país asiático. A Indonésia tem um mercado consumidor de mais de 270 milhões de pessoas. O país mostrou interesse também para o comércio de frutas. E o negócio da carne só teria sido fechado porque o Brasil foi capaz de fornecer o produto a preços mais competitivos do que os australianos, principais fornecedores da Indonésia. Quando estivemos em maio visitando vários países na Ásia, estivemos na Indonésia e um dos nossos pleitos àquele país foi a abertura do mercado de carne bovina brasileira para aquele país que tem 300 milhões de pessoas. Hoje recebemos a boa notícia dessa conquista, 10 plantas frigoríficas brasileiras estarão prontas para essa exportação. Isso é bom para o nosso PIB, isso é bom para o nosso produtor rural, que tem mais gente comprando carne para exportar. Isso é bom para os nossos frigoríficos, que podem continuar dando emprego e gerando talvez mais emprego ainda, para que a gente possa atingir esse mercado enorme de 300 milhões de pessoas, que é o mercado indonésio. Então, acho que merece uma comemoração por parte dos produtores rurais e do Ministério da Agricultura. Agora o setor fica aguardando que sejam aprovadas as 24 plantas frigoríficas que foram, pelo menos, prometidas pelos chineses quando da visita da ministra Tereza Cristina à Ásia. Há também negócios que podem ser fechados com o Japão e com os Estados Unidos. De Brasília, Saulo Lopes. Fala agora do Congresso Brasileiro do Algodão, 12ª edição, e é a maior da história. Teve mais de 2.200 participantes congressistas neste grande evento, participação das maiores empresas do setor, também de especialistas, pesquisadores e principalmente do produtor rural brasileiro. Aliás, agradeço aí a todos que nos receberam, a equipe do Canal do Boi, durante esse congresso, que já estão nas suas casas, nas suas fazendas, pelo carinho demonstrado aí pessoalmente. Então, um grande abraço a todos. Canal do Boi,
o programa Agricultura BR, todos os nossos programas, eles são formados e são feitos para o produtor rural. Então, quando esse retorno acontece dessa forma, pessoalmente, realmente nos deixa muito felizes. Mas vamos ao que interessa, porque agora você vai acompanhar uma entrevista com o presidente da Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, falando a respeito de mercado, falando sobre o Congresso e também sobre o que se estima para o setor. Veja. O assunto por aqui continua sendo o algodão. Vou falar agora do Congresso Brasileiro, que acontece em Goiânia. Vou falar também a respeito dos cenários que estão sendo desenhados na cadeia produtiva nacional. Para falar a respeito desse tema, converso agora com o Milton Garbujo. Ele é presidente da Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, que conversa conosco aqui no Canal do Boi. Milton, prazer conversar com você aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Bom, primeiramente te falar do Congresso Brasileiro, é a maior edição que nós temos para esse evento para o algodão. Como é que você avalia este momento do setor? O 12º CBA, o nosso Congresso do Algodão Brasileiro, essa 12ª edição, ela superou as expectativas que a gente tinha. Estamos com um público ali de 2.300 inscritos. Nós tivemos aí o início da nossa abertura de inscrição de 1.800 pessoas e superou, a gente teve que até pôr um limite, estabelecer o limite, porque senão não comportava mais um público, uma quantidade maior do que tem. Então a gente está contente, está feliz com o evento, os patrocinadores participando bastante, você vê que os stands estão tudo cheio de gente, o pessoal acompanhando, assistindo às palestras, participando das plenárias. Então isso é uma satisfação grande para nós, porque o público vem para assistir mesmo e participar. É um evento técnico e científico, né? Então os resultados daquilo que tem no Congresso, o pessoal da área técnica, o pessoal de fazenda, ele tem ajudado muito o Congresso. O CBA, a cada 2 anos, cada edição que tem, a gente tem trazendo as inovações na parte de tecnologia, desenvolvimento de variedade, inovação em tecnologia de máquina. Então, isso, quando o congressista vem, ele leva para casa, ele leva um aprendizado, né? É aquilo que ele vem e vê ao vivo e participa também do Congresso. E isso acho que é o grande valor que a gente tem hoje dentro do CBA. Milton, você falou a respeito desses aspectos, né, que nós temos, evidentemente, que acontecendo em Goiânia é central para os produtores rurais dos outros estados, mas não é só isso. A situação hoje de produção do algodão, da cadeia produtiva, ela se modernizou e muitos produtores ampliaram a área principalmente nos últimos 2 anos. Essa visão está correta no entendimento do senhor? Sim, exato. Hoje a inovação e tecnologia tem mostrado muito interesse para o produtor. A única forma de produtor hoje abaixar custo é através... Não tem muita coisa diferente para fazer, mas assim, a inovação e a tecnologia vem facilitando para o produtor e ajudando ele nos seus custos dia a dia. Então, assim, no Congresso também tem mostrado isso e tem também, o produtor tem visto que isso é uma forma dele poder participar dessa discussão junto ao Congresso. Então, assim, eu vejo essa evolução, essa grandeza do Congresso dessa forma. Cada congresso que a gente tem um aumento de cada 2 anos de público, mas esse realmente superou. Goiânia é um centro também logístico muito bom para o evento, né? Então é mais fácil o produtor sair de qualquer estado e vir, porque Goiânia é mais centralizado. Milton, falando agora a respeito de temas que são importantes para o mercado, para o algodão brasileiro. Nós temos hoje uma situação na qual a produção aumentou, né? Nós tivemos uma boa safra, a expectativa de uma nova boa safra, inclusive não deve reduzir muita área. Os preços internacionais cederam um pouco, só que por outro lado os 2 outros grandes países produtores, Estados Unidos meio fora de mercado por conta do conflito com a China e a Austrália com uma seca. É possível pensar que pode privilegiar o algodão brasileiro, principalmente com os Estados Unidos não conseguindo colocar o seu produto na China? Olha, assim,
O algodão brasileiro hoje, ele está sendo competitivo na questão de qualidade, em igual a outro algodão do mundo. Não temos dificuldade hoje de colocar o algodão brasileiro em qualquer indústria no mundo, pela qualidade e pela credibilidade do Brasil, que tem melhorado bastante. A seca na Austrália, assim, também é um fato, mas a Austrália não tem uma grande produção, né? A Austrália hoje produz 400 mil toneladas, assim, não é um país que tem um peso grande na questão da demanda mundial. Comparar o nosso maior competidor hoje na questão da exportação, hoje é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, com essa briga comercial entre a China e os Estados Unidos, isso prejudica o mercado. O mercado às vezes tem caído bastante, às vezes não é só para a questão da demanda do produto físico, mas assim, não tem negócio. A Bolsa de Nova York é uma bolsa de negócio, uma bolsa que vende papel, vende ações e não realiza negócio, fica parado. Então, quando fica parado, o preço tende a cair. Hoje, no caso do algodão, acontecendo isso na soja, você pode ver que às vezes desloca um pouco a commodity de Nova York ou no caso da soja de Chicago, por causa disso, porque não realiza negócio. Então, não realizando negócio, a tendência é cair. E para melhorar, eu acredito que se o acordo volte a melhorar, eu acredito que as bolsas começam a trabalhar e o mercado começa a reagir. Aí tem a questão da demanda, da produção. O consumo mundial não tem mudado muito nos últimos anos, né? Entre consumo e produção, esse ano a gente tem aí um consumo de 26,8 milhões de toneladas e uma produção de 27,6, 27,5. Então, assim, o estoque de passagem não é tão alto igual já teve algumas vezes. Mas eu acredito que o maior problema hoje é a falta de negócio devido à guerra comercial entre Estados Unidos e China. Tá certo, Milton. Agradeço a sua participação no canal do Boi. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado por participarem do 12º CBA. É importante essa visita de vocês mostrarem para o Brasil o que a gente faz e como que atua o Congresso Brasileiro do Algodão e a importância de ele estar aqui em Goiânia. Tá certo, tá vendo? Vai ter outras entrevistas aí desse Congresso Brasileiro do Algodão durante a edição de hoje e também nas próximas edições do Agricultura BR e do Bom Dia Produtor. Olha só, por aqui eu mudo de assunto para falar de soja. E durante a semana, olha, o acumulado até o fechamento dessa quinta-feira era de alta de 3 pontos sobre os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Isso acontece porque, primeiro, uma redução no clima de tensões entre Estados Unidos e China. Não que tenha algo mais bem resolvido, mas é uma tensão menor que traz um humor também melhorado. O outro fator que não pode ser desprezado é uma expectativa climática de mais frio nas regiões produtoras dos Estados Unidos, sobretudo o meio-oeste norte-americano. Olha, vamos saber agora como é que a soja se comporta com essa situação, porque a soja vinha ganhando por conta desses fundamentos, vai ganhando 6 pontos. Nós temos aqui soja subindo 6 pontos mesmo. Sua posição de setembro, 8 dólares e 62 centes mais 4 bushel. Novembro, a posição de maior liquidez, 8 dólares e 74 centes mais 4. Janeiro, 8 dólares e 87 centes mais 6. E a posição de março retomando nesta sexta-feira o piso de 9 dólares por bushel. Então, neste momento, se o mercado encerrasse agora, se a semana encerrasse agora, nós teríamos uma semana no qual a Bolsa de Chicago para a soja teria melhorado em 9 pontos os negócios, com a oleaginosa na Bolsa norte-americana, nada mal depois de quedas tão expressivas nas últimas semanas. E olha, essa questão da redução da tensão entre Estados Unidos e China, ela também acaba trazendo impactos sobre os negócios com o dólar. O dólar, com isso, também cede um pouco, apesar de estar bem acima da marca de R$4, o dólar também vai seguindo aí essa situação na qual nós temos
os Estados Unidos e China numa situação talvez um pouco menos tensa. Mas quem fala sobre como que isso vai acontecer, eu volto para Pulga Júnior daqui a pouco, mas antes eu vou falar sobre o dólar. Mostra o dólar aqui para ver como é que está o dólar. O dólar vai caindo, né, R$ 4,13 mais 5, é uma queda expressiva de 0,88% no momento, mas mesmo assim o dólar se mantém muito pesado, né? Mantém 4,13 aqui, isso aí influencia os negócios no Brasil, sobretudo soja nos portos brasileiros e também no mercado interno do Brasil. O fato é que há pouca soja disponível para exportação. O pessoal dos analistas, eu conversei com muita gente essa semana, nós tínhamos ali, o pessoal está dizendo ali, menos de 3 milhões de toneladas. Se há 2 semanas nós falávamos que o Brasil tinha 3 milhões de toneladas de soja para negociar, o pessoal está falando que agora que é menos. Mas eu vou saber agora dos impactos no mercado do dólar, também financeiro aqui do país, com Walter Pulga Júnior, por conta dessa melhoria, né, entre Estados Unidos e China. Pulga, é especulação também, mas o fato é que os discursos pelo menos ficaram mais amenos. O que está acontecendo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, há um movimento positivo agora em boa parte do mundo, viu? As bolsas na Europa já tendiam a uma alta. Agora há pouco nós tivemos algum movimento positivo também nos principais índices do mercado americano, ou seja, há alguma reação positiva lá fora e isso influencia o mercado brasileiro. Por isso que a nossa bolsa, você verá já já, está em alta. Agora, o dólar perde força frente a outras moedas, não é diferente também frente à moeda brasileira. Agora cai quase 0,90%, viu? A R$ 4,13 mais 45. Chegou a cair quase 1%, chegou a arrasar fundo, baixou para 4,12 mais 97, abaixo de 4,13. Então tivemos um movimento positivo lá fora. O câmbio continua tendo uma volatilidade, né? Por conta da disputa também da formação da PETAX, que é aquela taxa com a qual se liquidam os contratos do governo, né? Os contratos chamados de derivativos, né? Que são negociações feitas de médio e longo prazo. Bom, de qualquer maneira, nós temos o dólar em queda, mas o dólar não cai apenas frente ao real, frente a outras moedas também. Tudo isso porque há sinalização de que as conversações entre Estados Unidos e China foram retomadas, Fabiano. Isso nós já vimos no passado, é um vai e vem, é um morde e assopra, como dizia ontem o professor Carlos Cobo, lá em Porto Alegre, né, numa palestra para empresários do setor de máquinas agrícolas. É um morde e assopra constante que leva o mercado a oscilar para baixo ou para cima, conforme as divulgações, os dados, né, e as informações são divulgadas lá fora. Bom, de qualquer maneira, quanto o dólar vem caindo, uma boa notícia, considerando aí a alta que nós tivemos recente, nós temos a Bolsa aí já passando dos 101 mil pontos, né? Chegou a 101.551 pontos hoje, teve um pico de recuperação, né? Lá nos Estados Unidos nós temos principais índices como Dow Jones, continua subindo, subiu ontem, subiu hoje. Lá nos Estados Unidos também aquele índice Nasdaq, subiu ontem, continua subindo agora há pouco. O Standard & Poor's também tinha alta agora há pouco de 0,25%. Esse movimento positivo nos Estados Unidos, mercado financeiro americano, e também com os principais índices das bolsas da Europa, trazem um alento aqui para o Brasil. Neste momento, a alta é de 0,41% para o nosso índice Bovespa, aos 100.939 pontos, ou seja, continuamos ainda em recuperação. Embora não conseguimos, né, manter ainda a nossa bolsa, o índice Bovespa não manteve os 101.500 pontos que nós vimos agora de manhã, né? Há muita oscilação no mercado, porque há muita especulação em torno do que vai ocorrer com a negociação entre os Estados Unidos e a China e alguns problemas internos aqui no Brasil, né? Se caminha ou não a reforma tributária aqui no Brasil. Enquanto se especula sobre isso, o fato é que nós temos o PIB no Brasil avançando mais do que se esperava, isso foi positivo, já trouxe a Bolsa ontem de volta aos 100 mil pontos, chegou a conduzir a Bolsa agora acima de 101.500 pontos, como eu disse. Portanto, há uma expectativa positiva neste momento. A sexta-feira termina positiva no mercado financeiro internacional. Mas, vamos lembrar, muita oscilação por conta de muita incerteza no mercado. De qualquer maneira, os últimos números são pelo menos positivos. Já é uma boa notícia, não, Fabiano? É com você. Tá certo, Pulga. Obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente fala mais um pouco. E olha só, vamos saber agora como é que vem os negócios com a oleaginosa nos portos brasileiros. Você viu
que nós temos, neste momento, soja com recuperação Chicago. Isso, neste momento, é interessante, apesar do mercado brasileiro estar deslocado, né, ou descolado, melhor dizer, do mercado da Bolsa de Chicago. Por quê? Porque por lá está baixo. E aí os prêmios aqui no Brasil, pagos nos portos, deixam a situação muito distante da outra. Então o dólar ainda permanece alto, apesar dessa queda expressiva, 0,88% de queda no momento para a moeda norte-americana, e os prêmios elevados ainda. Então nós temos soja com bons patamares de preço nos portos. Olha o que nós temos aqui: portos de Santos e Paranaguá a R$ 89,00 a saca de 60 quilos. É o preço de paridade encontrado pela nossa equipe aqui do Agricultura BR. E olha, daqui a pouco aqui no programa nós vamos falar sobre etanol de milho, o interesse dos Estados Unidos em vender mais etanol aqui no Brasil. Você vai saber do posicionamento dos órgãos que representam a produção do setor sucro energético, e tem muitas informações do Congresso do Algodão ainda na edição de hoje. Aproveita que nós vamos para o intervalo para entrar em contato conosco. O nosso WhatsApp é o 67 99656 2266. Eu vou para o intervalo e volto já. Agricultura BR de volta. E olha, começo esse bloco trazendo informações do Congresso Brasileiro do Algodão. Eu conversei com muita gente, com muitos produtores rurais, representantes de grandes empresas no Brasil e também multinacionais. Entre as pessoas que eu conversei, eu aproveitei para falar com o pessoal que faz análise de mercado e que trabalha com financiamento da safra brasileira. É o que você vai acompanhar agora nesta entrevista, no qual eu conversei com um analista do Rabobank sobre o mercado nacional do algodão. Veja. Falamos agora a respeito do mercado do algodão, cenário brasileiro e internacional. Para falar desse assunto, eu converso agora com o Victor Ikeda. Ele é analista de grãos e fibras do Rabobank. Victor, é um prazer falar contigo, ainda mais aqui no Fórum Brasileiro do Algodão. Diga uma coisa, como é que vem o cenário para o produtor rural brasileiro? Vem de uma safra muito boa, preços internacionais agora caindo por conta de uma oferta maior. Como é que deve ficar esse cenário para o cotonicultor do Brasil? Bom, em termos de produtividade, a gente deve ter uma redução em relação à safra 17-18, que ela realmente foi muito acima do padrão em termos de condições climáticas para o desenvolvimento de lavoura. Quando a gente analisa do ponto de vista de margem, a gente espera que pode ser que reduza um pouco em relação ao último ano, porque de certa forma o produtor de algodão, ele diferente do produtor de grãos, ele tem uma política de comercialização muito bem definida. Então, apesar dessa queda que a gente está vendo hoje nos preços spot do algodão, boa parte da safra que vai ser comercializada, que está sendo colhida agora da 18 e 19, ela já foi comercializada antecipadamente, pegando ainda níveis de preços relativamente interessantes, acima de 70 centavos por libra peso, 70 centavos de dólar, né? Então, relativamente, eu acredito que a margem pode reduzir, mas ainda não sentindo tão grande e fortemente o impacto dessa redução nas últimas semanas, nos últimos meses do algodão. Victor, a questão em relação ao algodão passa a ser uma preocupação maior, então, para a outra safra, já que os preços em dólar, negociados na Bolsa de Nova York, começam a ter essa pressão mais claramente vista? Exato. Acho que agora a grande preocupação do cotonicultor é começar o planejamento da safra 19 e 20. Então, comercializar, tentar buscar alguns momentos de pico de mercado, porque fundamentalmente os preços estão sob pressão por dois principais fatores. O primeiro deles é uma grande produção em países exportadores. Então, se a gente pega Brasil, Estados Unidos e Índia, com uma produção maior que a do ano passado, principalmente motivada por aumento de área e questão de preços, no caso dos Estados Unidos até o clima favorecendo. A única exceção em termos de oferta é a Austrália, que passa por mais um ano de dificuldade climática. E o segundo ponto que o produtor tem que ficar atento é essa questão de travas, então, ao longo dos próximos meses, tentando pegar esses picos. E o segundo ponto que talvez também pressiona o mercado em Nova York nesse momento é a questão da guerra comercial China e Estados Unidos. Obviamente, a China voltando ao mercado como uma grande importadora de algodão, sem o produto americano, obviamente que os preços locais na Bolsa de Nova York eles tendem a ser pressionados. Então, neste momento, dá para dizer, assim como acontece em outros mercados, como soja, que regularmente nós falamos do descolamento do valor no porto no Brasil em relação à Bolsa de Chicago, isso deve ou ocorre com algodão em relação à Bolsa de Nova York? Em um cenário em que basicamente a China vai buscar algodão de qualidade, quem consegue prover esse produto são Brasil, Estados Unidos e Austrália. A Austrália num cenário de seca e Estados Unidos com a questão da guerra comercial,
provavelmente a gente pode ter alguma questão de precificação melhor de prêmios de exportação do algodão aqui nos próximos meses, em um cenário de manutenção da guerra comercial, como a gente tem visto atualmente. Para a próxima safra, Victor, encerrando aqui a nossa entrevista, para a próxima safra, o produtor, o cotonicultor, ele não tem como reduzir a área e muitas vezes nem o pacote tecnológico empregado sobre as suas áreas de produção. Podemos dizer que numa situação de pressão e atmosfera e clima normal, vai ter uma produção também boa o Brasil para a próxima campanha? Sim, a perspectiva pode ser que a gente tenha uma leve redução de área, mas assim, nada tão significativo, até como eu disse, o produtor de algodão, de certa forma, ele se antecipa muito a esses movimentos de mercado, porque é uma cultura que ela exige mais riscos por ter um custo mais elevado. Então, como foi feito um investimento, alguns produtores de grãos vieram para a cotonicultura nos últimos anos com investimento em maquinária e até com capacidade de beneficiamento, talvez a gente não tenha uma redução significativa de área na próxima safra. Então, em termos de produção, em condições normais de temperatura e pressão, como você mesmo colocou, a gente deve ter mais uma safra relativamente boa em termos de produção de algodão 19/20 aqui no Brasil. Obrigado, Vitor. Obrigado, Fabiano. Fala agora a respeito de um levantamento extremamente importante da Conab. O que esse levantamento mostra? Mostra a relação de troca de algumas produções brasileiras que perderam força nos meses de junho e também de julho. Como é que essa relação de troca é feita? Você pega produtos como arroz, como milho e como soja e vê quanto que a saca desses produtos, 50 quilos de arroz, 60 de feijão, ou 60 de feijão, de soja ou de milho, quanto que ele consegue comprar de insumos. E aí, em junho e julho, essa diferença ficou negativa. Então, perdeu capacidade essa relação. Isso ocorre por dois motivos. Por conta de um preço menor na venda dos produtos e também uma elevação no preço dos insumos. Vamos ver na tela para ver o que aconteceu aqui. Nós temos aqui 3 produtos citados. Nós temos o arroz, que foi aquele que apresentou uma maior queda, chegando a 3,67% na saca de 50 quilos, caindo de R$ 42,88 a saca para R$ 41,31. O milho caiu, perdeu aí 2,4% da sua capacidade de relação de troca, saindo de R$ 29,18 para R$ 28,48 na média. E a soja saiu de R$ 64,54 para R$ 63,61, queda de 1,4%. Esse levantamento aqui ainda tem para algodão, para feijão e também trigo. Olha só, no caso específico da soja, lembrando lá que nós estamos falando de meses de junho e de julho, você tinha ali uma situação no qual os preços estavam mais pressionados, coisa que muda principalmente no final do mês de julho e agora durante esse mês de agosto. A Agricultura BR segue agora trazendo para você destaques a respeito do mercado do milho. E você vai acompanhar comigo agora como é que vem os valores negociados com a saca de milho na paridade de alguns dos portos brasileiros. A apuração é da Grãos Corretora e você acompanha agora comigo os números em tela cheia que vão mostrando R$ 38,00 a saca de 60 quilos na paridade dos portos. Os dois, Santos e Paranaguá, vêm com os mesmos valores, de acordo com a Grãos Corretora. Um grande abraço à turma da Grãos Corretora que nos fornece as informações do que vem acontecendo em cotações em diversos estados brasileiros e principalmente nos portos. Seguimos falando a respeito de milho, porque vamos dar uma olhada agora como é que o milho lá negociado em Chicago, milho americano, vai sendo negociado neste momento. Nós tínhamos alta para soja, temos alta para milho também, mas é uma alta um pouco mais modesta, vai subindo um ponto. Setembro vem a $3,61 o bushel, dezembro $3,72 mais 4, março de 2020 R$3,84 mais 4 e maio do próximo ano, contrato negociado, os últimos negócios a R$3,92 mais 2, é o que nós destacamos aqui em relação ao milho negociado na Bolsa de Chicago. Tá aí informação para a pecuária brasileira. Então, atenção agora, setor sucroalcooleiro, quem trabalha com cana-de-açúcar, tem terras arrendadas para a produção em usina. Vou falar agora do levantamento da Biosul, que é o organismo que representa os produtores de bioenergia através
do setor sucroenergético no estado de Mato Grosso do Sul. Os números foram divulgados e você acompanha agora como é que está a moagem da cana-de-açúcar no estado de Mato Grosso do Sul. Nós temos aqui acumulado de safra da campanha 2019-2020 e também o resultado da primeira quinzena do mês de agosto. Veja só que nós chegamos aqui, de acordo com a Biosul, a um acumulado de safra de 28.900.000 toneladas de cana-de-açúcar que passaram pelo processo de moagem. É uma alta de 6% frente ao mesmo período da safra passada. Os dados fazem parte do acompanhamento divulgado pela Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul. Na primeira quinzena foram 3.400.000 toneladas de cana processada, 51% acima do registro feito na mesma quinzena de 2018. São os números que trazemos aqui em relação à cana-de-açúcar e o processamento no estado de Mato Grosso do Sul. Vamos seguir falando desse assunto, porque agora temos um bem interessante, né? Nós vamos falar sobre Estados Unidos, sobre Brasil e produção e importação, talvez, de etanol norte-americano. Quem vai explicar essa história toda e também, claro, o interesse dos Estados Unidos em vender etanol de milho aqui para o Brasil é o Walter Pulga, que está aqui comigo. Pulga, como é que está sendo negociado, como é que está essa relação para importar etanol dos Estados Unidos? Olha, o assunto está na mesa, Fabiano, do presidente Jair Bolsonaro, porque o pedido foi feito quase que diretamente, podemos dizer, por Donald Trump para o presidente americano. O que os americanos querem é aumentar a cota de venda de etanol de milho para o Brasil sem tarifação. Atualmente, essa cota vence agora, no final deste mês, é de 600 milhões de litros. 600 milhões de litros de etanol de milho que chegam ao Brasil sem tarifa. Eles querem aumentar para 800 milhões de litros. E por que Donald Trump fez esse pedido ao governo brasileiro? É importante porque ele está prestes, o presidente americano, a entrar numa corrida pela reeleição. E ele tem sido pressionado por agricultores para apresentar medidas de apoio ao etanol de milho lá. Afinal, os produtores norte-americanos estão muito preocupados com aquela tarifação de 25% sobre o etanol americano para entrar na China. Bom, resumindo, se não vai entrar na China porque tem 25% a mais de tarifação, entra no Brasil sem tarifa. De outro lado, enquanto o governo americano pede aumento da sua cota de exportação, vamos dizer assim, de venda de etanol de milho para o Brasil luta para entrar no mercado chinês, e lá já se espera que o combustível, lá, gasolina, tenha a adição de 10% de etanol. O Brasil já esteve lá, aliás, o governador do estado de São Paulo, João Dória, e também o secretário, né, Gustavo Junqueira, também esteve lá, secretário de Agricultura, para abrir as portas do mercado chinês para o etanol paulista, né? Enquanto isso, nós estamos comprando etanol dos Estados Unidos. O problema é político, mas a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, já procurou outros caminhos. Diante de um alinhamento do Brasil com o governo americano e a probabilidade do presidente Jair Bolsonaro autorizar o aumento da cota de importação de etanol dos Estados Unidos sem tarifa, ela pediu pelo menos alguma contrapartida. A ministra Tereza Cristina aceita até a renovação dessa cota por até mais um ano, mas ela quer discutir, na verdade, uma contrapartida com os americanos. É o que apurou o jornal Valor Econômico, que divulgou essa informação hoje. Numa conversa por telefone com o secretário do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, Sonny Perdue, ela, a nossa ministra, pediu que Washington aceite comprar pelo menos mais açúcar do Brasil. Diante dos preços tão baixos, né, e do mercado de açúcar muito ruim, ela solicitou que pelo menos haja uma contrapartida. Compraríamos etanol de milho, mas venderíamos um pouco mais de açúcar. Aliás, o Ministério da Agricultura deseja dobrar a atual cota de 150 mil toneladas anuais de açúcar que os Estados Unidos permitiu ao Brasil. Ela quer que seja pelo menos 300 mil toneladas. Então nós estamos procurando mercado para o nosso etanol lá na China e abrindo o nosso mercado aqui para os Estados Unidos, diante de um problema que lá nos Estados Unidos o governo americano encontra. Tudo isso deve ser decidido mais adiante, mas está na mesa do presidente Jair Bolsonaro, viu, Fabiano? A perspectiva é de que ele aprove mesmo o aumento da importação de etanol de milho lá dos Estados Unidos, lembrando, sem tarifa. A tarifa hoje, fora dessa cota de 600 milhões de litros, é de 20%. Nós teríamos mais 200 milhões de litros sem essa tarifação.
São as últimas informações. É com você. Obrigado, Walter Pulga. Uma boa tarde a você. Informações importantes aí para o setor de etanol no Brasil. E olha, a Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com as informações da Expo Inter ao vivo. Olha, agora há pouco nós tivemos aí premiação de animais com a participação da ministra Tereza Cristina Corrêa da Costa, do secretário de Agricultura, que aliás participa daqui a pouco ao vivo no Agricultura BR, aqui falando sobre já o balanço parcial da Expo Inter deste ano. Eu vou para o intervalo e volto em instantes. O assunto por aqui agora no Agricultura BR é a Expo Inter 2019. Nós já tivemos hoje mais cedo premiação, participação da ministra da Agricultura também colocando ali, premiando. E claro, da Anelise Nicolotti, porque está lá fazendo essa cobertura sensacional para o Canal do Boi. Anelise, boa tarde, seja bem-vinda. Já temos números parciais da edição deste ano? Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Pois é, terminou agora há pouquinho a cerimônia que premiou os grandes vencedores, os animais vencedores dessa imensa exposição internacional que é a Expo Inter. E sim, foram apresentados aqui já números que superam a edição do ano passado. Essa cerimônia, como tu falaste, teve a presença aí da ministra Tereza Cristina, ela que está desde ontem aqui cumprindo a agenda, agora já partiu para outros compromissos, mas acompanhou a cerimônia e disse palavras interessantes aqui para o pessoal, para os agricultores, para os pecuaristas. Mas quem está comigo aqui nesse momento, ao vivo, é o secretário estadual de Agricultura do Rio Grande do Sul, Covatti Filho. Ele sim é que anunciou esses dados importantes, Covatti, que já estamos superando a feira do ano passado. Traga esses dados para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Anne, principalmente as pessoas que estão nos assistindo. Nós estamos comemorando uma belíssima Expo Inter. Eu e a Anne estamos aproveitando esse sol maravilhoso que está aqui e atingiu desde a sexta-feira passada até o dia de hoje. Estão superando números de expectativa de público aqui na nossa Expo Inter. Já circulou mais de 300 mil pessoas e nós ainda temos 3 dias ainda pela frente. Então a gente está com uma expectativa de superar os números do ano passado, que circulou mais de 370 mil pessoas. E o ano passado também teve mais de 2,3 bilhões de reais em negócios. E nós já temos algumas sinalizações, principalmente no pavilhão da agricultura familiar, que é a maior presença dos nossos agricultores familiares da história da Expo Inter, com mais de 320 estantes lá. Nós já temos mais de 25% de aumento das vendas no mesmo período comparado do ano passado. Então isso representa a força da nossa agricultura, os nossos animais também estão tendo uma contribuição fantástica. Nesse período aí de poucos dias, já tem mais de 8 milhões de reais em comercialização desses animais e dessa genética que a gente apresentou aqui na nossa Expo Inter. Secretário, o senhor acompanhou uma bonita cerimônia aqui com os animais, mas também com a cavalaria do Exército, né? É emocionante presenciar esse momento? A gente fez toda essa restilização da nossa cerimônia de inauguração, de abertura, até para mostrar e prestigiar esses vencedores do nosso desfile dos campeões pelas autoridades, onde todos ficaram abismados do que foi apresentado, esses animais foram premiados, e também recuperar aquele patriotismo. A gente pediu para o nosso general Mioto, que é o comandante aqui da região sul, e ele cedeu 96 cavalarianos, aonde puderam fazer uma bonita apresentação, cantar um hino muito interessante, e o público obviamente gostou. Secretário, o senhor acompanhou desde ontem, né, aí a presença da ministra aqui no parque, recebendo inclusive produtores. O que o senhor pode nos dizer sobre essa participação dela aqui na Expo Inter? É claro que eu fico brincando com a Tereza, que nós somos muito próximos, que a gente é quase um bombeiro da agricultura. E óbvio que uma das grandes reivindicações foi canalizada para 2 setores, do leite e orizícola. São 2 setores que estão passando uma crise aqui no Rio Grande do Sul. Nós conseguimos levar para ela algumas pautas de reivindicações. Claro que essas pautas dependem muito da economia, do setor econômico, da equipe de economia do governo federal. Ela, novamente, no próprio discurso, se mostrou uma cabo eleitoral das nossas reivindicações, principalmente no setor orizícola, que hoje aqui no Rio Grande do Sul nós representamos 70% da produção do Brasil e também tem grandes indústrias. E a gente precisa desse gesto do governo federal, por isso que foi muito bom ela ter vindo ontem e hoje até para ouvir essas reivindicações. Pois é, secretário, mais um assunto que eu gostaria de falar é que hoje, durante todo o dia, a gente está acompanhando aí um fórum que discute a retirada da vacina da aftosa, né? Para que o Rio Grande do Sul seja zona livre de aftosa sem vacinação. Como que está o andamento disso? O que vocês tiveram de retorno? O senhor concorda com isso?
Nós estamos agora fazendo esses seminários para justamente esclarecer várias dúvidas de produtores e indústrias quanto a essa possibilidade do Rio Grande do Sul se tornar um estado livre de aftosa sem vacinação. Nós vamos receber a auditoria do Ministério da Agricultura já semana que vem, dia 2 a 6 de setembro. Eles estarão aqui no Rio Grande do Sul para justamente fazer uma análise da nossa defesa agropecuária, para aí sim demonstrar se o Rio Grande do Sul vai se tornar um estado livre de aftosa sem vacinação ou não. Eu sempre digo e sempre defendo, vai ser uma decisão técnica, não vai ter nenhuma decisão política, e a prioridade que nós estamos fazendo é que, depois da análise dessa auditoria que o Ministério está nos propondo, a gente vai apresentar para todas as entidades e, em conjunto, a gente tomar essa decisão. Perfeito, secretário. Muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui no canal do Boi. Fabiano, eram essas as informações nessa sexta-feira. A gente segue acompanhando a Expo Inter, que vai até domingo aqui no Parque de Exposições de Esteio. Tá certo, Annelise. Obrigado pela participação. Um grande abraço a você, Annelise. Volta na terceira edição do Agricultura BR, às 16 horas de hoje. Vou para o intervalo comercial. Daqui a pouco falo sobre tecnologia. Trago para você informações a respeito do que vem acontecendo e o que aconteceu também no Congresso Brasileiro do Algodão. Eu volto já. E durante o Congresso Brasileiro do Algodão, que aconteceu nesta semana, eu conversei com muita gente, com muitos representantes de grandes empresas, associações, e conversei também com o presidente da divisão agrícola da Bayer do Brasil. Ele falou a respeito do mercado agrícola, falou a respeito de como que a multinacional enxerga o Brasil em termos de produção de soja, de milho, algodão e outras culturas, e por que que esse é o segundo mais importante mercado do mundo. Acompanhe a entrevista. Eu vou fazer uma entrevista agora bem interessante. Vou falar com o presidente da divisão de agronegócios da Bayer, o Gerhard Boni, que vai falar sobre temas importantes sobre a produção brasileira, as perspectivas da empresa aqui no Brasil. Gerhard, um prazer falar contigo aqui no canal do Boi. Bom, e a Bayer é a empresa que tem o maior destaque internacional no setor do agronegócio. E aqui o Brasil é um dos seus grandes mercados. Como que a Bayer, como que você avalia hoje a produção agrícola brasileira? Primeiro, prazer é meu estar conversando com você. O Brasil hoje é o segundo maior mercado depois dos Estados Unidos, então é de grande relevância. E se nós olharmos o desafio futuro da humanidade de estar alimentando hoje 7 bilhões de habitantes e no futuro ter 10 bilhões, então o desafio alimentar ele é muito grande. E com isso a Bayer contribui, né, na produção de insumos para uma maior produção, para a gente poder estar exportando cada vez mais e para estar alimentando toda essa população mundial. Gerhard, tem uma questão hoje que é internacional, que é você conseguir produzir, o mundo precisa da produção agropecuária, mas também quer a preservação. Como melhorar esses índices de produtividade no campo, em países, em sistemas como o Brasil, que é tropical, que você pode fazer 2 safras, e se tiver irrigação, dizem que até mais? Então, a resposta é inovação, é tecnologia. E a Bayer tem 3 pilares. O primeiro pilar é inovação, o segundo pilar é sustentabilidade, o terceiro pilar é agricultura digital. Principalmente a agricultura digital, nós acreditamos que ela vai promover a sustentabilidade. Primeiro, o agricultor ele vai poder, com a agricultura digital, no caso da Bayer, com o Field View, ter uma uniformização da sua produção e vai conseguir produzir mais, otimizar a sua produção. E também vai poder otimizar o uso de insumos e com isso ter uma agricultura mais sustentável. Nós hoje pesquisamos produtos cada vez mais amigáveis ao meio ambiente, menos tóxicos, e a agricultura digital também vai promover essa agricultura mais sustentável. Você falou de tecnologia, Gerhard, e conversando com produtores rurais pelo país inteiro, eu verifico o seguinte: produtor de soja, por exemplo, que é a maior cultura do Brasil, você tem vários níveis tecnológicos implementados nas fazendas, nas propriedades. Há produtores com margens por hectare de um rendimento de rentabilidade de 10, 11 sacas, tem produtores com 5 sacas. A gente até brinca, né? Imagina o arrendado, se tiver com uma margem assim, ele acaba tendo um prejuízo e não lucro.
como melhorar essa situação de campo, já que você tem aí também uma heterogeneidade muito forte na produção, pegando exemplo como a soja. Mas é isso que é o fascinante da agricultura no Brasil, é esse espírito empreendedor do nosso agricultor. E você pode ver o aumento de produtividade que está acontecendo no Brasil, pelo uso de mais tecnologia. Então, o uso de tecnologia e inovações como produtos mais tecnificados e agricultura digital, ele vai trazer mais produtividade para o produtor. Então, a alternativa para o produtor ter uma sustentabilidade econômica é o uso de tecnologia, é o uso da inovação. Falando de 3 culturas importantes aqui no Brasil, soja, que o Departamento de Agricultura americano afirma que na safra próxima o Brasil vai produzir 122, 123 milhões de toneladas, vai seguir como grande exportador, maior exportador do mundo. Milho também acima de 100 milhões, com grande exportação. E algodão, estamos aqui nesse Congresso brasileiro. Em relação a essas culturas específicas, qual que é a perspectiva que a Bayer tem em relação ao crescimento do Brasil e à ocupação do Brasil no mercado internacional? Você pode ver pelo histórico, e nós acreditamos que isso vai continuar. Você tem volatilidade nesse mercado, porque você tem safras muito boas, você tem problemas intempéries, como está acontecendo nos Estados Unidos nessa safra que está terminando agora. Então nós acreditamos que o consumo de alimento vai continuar aumentando a nível mundial, pelo aumento de mais pessoas, mas também pelo aumento do consumo de proteínas. O aumento do consumo de proteínas, você precisa de muita soja e muito milho no futuro. Então nós acreditamos que esse aumento de consumo, necessidade de grãos, vai promover um aumento de produção no Brasil, porque o Brasil vai se tornar o maior exportador do mundo no futuro. Para encerrar, Gerhard, nós temos recentemente algumas associações que entraram com ações a respeito da questão das patentes. Patente é uma maneira de defender, ou de defesa de quem fez a pesquisa. Qual é o entendimento da multinacional em relação a esse aspecto, independente da cultura? Toda empresa de pesquisa e desenvolvimento traz inovações. Essas inovações elas são patenteadas pelo NPI. Com essas patentes, a empresa tem uma proteção do uso dessa tua tecnologia nova por um período que serve para a recuperação do investimento que você fez nessa nova tecnologia. Então a Bayer vê ao direito de se proteger contra ou proteger sua propriedade intelectual. Gerhard, os investimentos continuam no Brasil, tendo o ponto de vista de que vai continuar crescendo. Você falou do crescimento do consumo de proteínas e exportação também. Os investimentos seguem? Nós acreditamos muito no Brasil, primeiro no potencial que o Brasil tem em produzir, como a gente já comentou aqui, produzir alimento para o mundo. Acreditamos muito no marco regulatório do Brasil e acreditamos muito na propriedade intelectual, que o Brasil tem leis sim para propriedade intelectual. E nós vamos sim continuar a investir no Brasil. Vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos trazer Expo Inter como destaque aqui no Agricultura BR e vamos voltar a falar do Congresso Brasileiro do Algodão, o que você tem daqui a pouco, depois do intervalo. Olha, vamos falar agora de vinho, de queijo, doce de leite e muito mais coisas maravilhosas que são desenvolvidas e produzidas no estado do Rio Grande do Sul. Essa produção também está sendo apresentada na Expo Inter 2019 e a Anelis nos mostra agora como é que é feita a harmonização, principalmente dos vinhos com os queijos. Uma experiência maravilhosa aqui no Espaço Juntos para Competir, uma parceria aí da Farsul, do Sebrae e do Senar, fazendo uma harmonização de queijos, vinhos e doce de leite. André, conta um pouquinho pra gente essa oficina, né, uma novidade aí, trazendo o doce de leite, mas uma oficina que já existia mostrando a nossa produção. Como que funciona? Então, aqui a nossa proposta é cada vez mais conversar com o consumidor, contar essa história do campo à mesa. A gente colocar e realmente mostrar a origem desses produtos e mostrar que tem uma história, todos esses produtos que eles estão consumindo no dia a dia deles e que tem famílias envolvidas por trás. E aqui a gente montou, então, um espaço confortável, climatizado, para poder
fazer realmente uma degustação de vinhos, queijos e doce de leite, que são produtos característicos aqui do Rio Grande do Sul. Poder mostrar para eles que tem uma diversidade grande, que a gente tem espalhado em todo o nosso estado a produção de queijos e de vinhos, estão espalhados em todo o estado, para realmente eles conhecerem um pouco mais e verem a qualidade que esses produtos já têm. Uma oficina que é gratuita, que todo mundo se inscreve e pode participar. Isso aí, a gente montou realmente para poder conversar e mostrar os nossos produtos aqui do Rio Grande do Sul para o consumidor gaúcho e de outros estados que estão vindo aqui nos visitar. Para quem quiser conhecer, quais são os horários aqui na Expo Inter que o pessoal pode se inscrever? Então, todos os dias a gente faz 3 oficinas, às 11h30, à 13h e às 15h30. Maravilha, muito obrigada. Eu participei, gente, super recomendo, mas vou dizer uma coisa, é disputadíssima. Canal do Boi na cobertura da Expo Inter. Olha, Elise, participa por que não, né? Vamos nos divertir um pouco, você vê ali qualidade e principalmente dando mais competitividade aos produtos nacionais. Vou voltar a falar agora do Congresso Brasileiro do Algodão. Eu conversei com o presidente da GOPA, o Carlos Moresco, que falou sobre mercado, falou também sobre o evento e principalmente a competitividade deste produto nacional no cenário global. Veja. O tema por aqui agora é o mercado do algodão. Para falar a respeito deste assunto, eu converso com Carlos Alberto Moresco, ele que é do Instituto Goiano da Agricultura e preside a GOPA. Carlos Alberto, prazer falar contigo aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR. Hoje, como que é o seu diagnóstico, como que você tem enxergado o mercado do algodão para a produção brasileira, mas principalmente para a produção goiana? Nós estamos diante de um cenário com uma grande oferta de pluma para o mercado. Nós temos uma safra de 2.800.000 toneladas anunciada. Isso vai se confirmar ainda, que não terminou a colheita. E nós consumimos disso 700.000 toneladas. Esses 2,1 milhões de toneladas nós temos que colocar no mercado fora do Brasil, né? Então, para isso, a gente está tomando as devidas precauções, né? Nós temos, grande maioria dos contratos, a safra deve estar uns 70% vendida, esses 2,1 milhões de toneladas, e a gente está começando a entregar esses contratos. O mundo está muito equilibrado, a oferta e a demanda. Nós representamos aí 20% do share mundial e isso é desafiador para o setor, né? Representatividade alta. Em relação a essa produção mais elevada que é constatada nessa produção, nessa safra, já era uma situação que podemos dizer precificada, que já era esperada pelos produtores e pelas instituições que representam o cotonicultor brasileiro? Sim, foi programado esse aumento de área nas missões que a gente fez, eu faço parte da Associação Brasileira também. Nós fizemos algumas missões de trazer clientes da Ásia para visitar o Brasil e a gente foi para lá também. E um grande questionamento dos nossos clientes lá fora é um fornecimento 12 meses no ano. Então, quando nós produzimos 1,2 milhões de toneladas, nós não conseguiríamos atender eles 12 meses no ano. Então, foi desafiado o setor para crescer a área, crescer a oferta de produto, e nós atendemos essa demanda. Essa safra grande aí que está se demonstrando, ela está comercializada e nós estamos no impasse aí da nova safra, né? Que caiu os preços internacionais e faz a gente repensar sobre alguns conceitos de como que a gente vai sobreviver a esse momento de preços baixos. Mas é um momento importante de a gente não recuar, porque a gente perde esse importante mercado conquistado a um custo caro. Então, acho que o setor entende que pode ser feito ações dentro de casa para passar esse momento. Você acredita então que dá para o produtor rural rentabilizar melhor, ter uma margem melhorada, reduzindo custos, melhorando a sua produção? Basicamente, o mandamento neste momento de preços internacionais mais baixos seria por aí? Hoje todo o setor está sensibilizado, né? Tanto os nossos fornecedores de insumos e sementes sabem da nossa
da nossa ansiedade em formar um custo mais barato, dá para a gente olhar dentro da porteira a questão de solo, como é que se dá para dar uma rearranjada na distribuição dos fertilizantes, algumas ações que a gente vinha fazendo de incremento, de repente não é o ano de fazer só a produção básica mesmo. E eu acredito que o setor tem essa capacidade e tem essa gordura para queimar nesse momento. Carlos Alberto, falando a respeito agora do Congresso Brasileiro do Algodão, Goiânia sediando, é a sua casa. Como que você avalia o evento? O evento está recebendo pessoas, né, produtores rurais, empresários do país inteiro, né, onde se produz algodão. Como é que você avalia esse momento aqui do Congresso? É gratificante para Goiás receber o Congresso, né? Das 12 edições, essa é a maior. Temos hoje 2.100 inscritos aqui no Congresso. Isso demonstra a seriedade como é conduzido esse evento, né? A cada ano tem crescido e as empresas têm acreditado no evento. Então diria assim, é o mais importante do cenário brasileiro do algodão, é o nosso congresso, que acontece a cada 2 anos, e isso demonstra a seriedade como é tratado o nosso setor. E do 12º Congresso do Algodão, fala agora da 42ª edição da Expo Inter. E olha, muita coisa boa está acontecendo por lá. Por exemplo, apresentação de animais, avaliações e apresentação de tecnologias voltadas para a agricultura e para a pecuária. A Casale está presente também por lá e tem mostrado isso ao produtor rural gaúcho e também aos visitantes dos demais estados brasileiros e de outros países. É o que você confere agora com a Annelise Nicolodi. É com grande satisfação que a Casale novamente está participando de mais um evento, que é a Expo Inter 2019, no Rio Grande do Sul, em Esteio. Estamos com toda a equipe aqui aguardando os nossos clientes e amigos para fazer uma visita para a gente, tomar um chimarrão e vir conhecer todos os nossos equipamentos para a linha da pecuária, tanto para o confinamento de gado de corte quanto para o confinamento de gado de leite. Também temos os equipamentos para trabalho de semi-confinamento. E é com muita satisfação que a gente está trazendo o equipamento, o lançamento, que é a nossa vertical 2 metros cúbicos autocarregável, que é um equipamento específico para pequenas e médias propriedades, para o gado de leite, para trabalhar com fibras longas. Vem até o nosso stand para a gente mostrar os nossos diferenciais, o nosso equipamento, o que ele vai entregar na sua propriedade. Será uma grande satisfação recebê-lo aqui no nosso stand. Aguardamos todos. Esse aí foi o Jonas Mateus da Casale, supervisor de vendas lá no Rio Grande do Sul, que gravou lá com a Annelise Nicolodi, convidando, vai até domingo a Expo Inter, então tá aí uma grande oportunidade de você conhecer a feira, conhecer as tecnologias e também esse maquinário dessa empresa, da Casale, que está sendo apresentado nesta 42ª edição da Expo Inter. E eu vou para o intervalo comercial, o último desta edição. Daqui a pouco voltamos falando sobre soja em Chicago e dólar. Eu volto já. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR. Vamos saber como é que vem soja em Chicago neste momento. Soja está continuando subindo, mas sobe menos agora. Você tem aqui as posições subindo entre 5 pontos e 7 pontos. Você vê a posição de setembro já migrando os negócios para novembro a 8,62, novembro $8,74 o bushel, janeiro 8,87 e março agora abaixo de 9, vindo a $8,99 mais 2 por bushel. Vamos saber como é que está o dólar? É o que você acompanha comigo na tela. A queda continua, agora a queda é um pouco menor, 0,80% de recuo. O dólar vem sendo negociado a R$ 4,13 mais 8, é o que nós temos em destaque aqui no Agricultura BR neste momento final. Agricultura BR que volta às 16 horas na nossa terceira edição, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma excelente tarde e até mais.